Olá! Sabe aquela sensação de estar sempre correndo, super produtivo, mas sem sentir que está de fato sendo eficaz? Pois é. A gente vai mergulhar fundo na filosofia de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. E olha, esse livro vai muito além de dicas de produtividade. Ele redefine o que é ter sucesso de verdade, tanto na carreira quanto na vida. Vamos entender por que essa abordagem é tão, mas tão poderosa. Essa pergunta é o ponto de partida. É o que tira o sono de muita gente boa por aí. O Covey nos joga na cara um dilema muito comum. Sabe quando alguém sobe a escada do sucesso, degrau por degrau, e quando chega lá no topo, percebe que a escada estava encostada na parede errada? É sobre isso. Pessoas que conquistam tudo lá fora, mas por dentro sentem um vazio, uma desconexão com quem mais importa. E aí vem a pergunta: será que valeu a pena? Para a gente entender a raiz do problema, o Covey aponta uma mudança fundamental que aconteceu. Ele notou que, com o tempo, a literatura sobre o sucesso começou a valorizar mais a aparência do que a substância. A gente saiu da chamada ética do caráter, que se baseava em princípios sólidos como integridade, coragem, sabe, a raiz de uma árvore forte, e migrou para a ética da personalidade, que foca em truques, em técnicas de imagem, em soluções rápidas. É como uma flor linda, mas com raízes bem fracas. É basicamente a diferença entre ser uma pessoa boa e só parecer uma pessoa boa. E aqui, olha, aqui é que o jogo vira. O grande argumento do Covey é que para a gente mudar os nossos resultados de um jeito que dure, primeiro a gente precisa mudar o jeito que enxergamos o mundo. Não adianta nada tentar aplicar uma técnica superficial em cima de uma compreensão errada da situação. É receita para o fracasso. A palavra-chave aqui é paradigma. Pensa assim, um paradigma é como um mapa. Nenhum mapa é o território de verdade, certo? Mas é o que a gente usa para se guiar. Agora imagina que o nosso mapa mental está completamente errado. Todo o nosso esforço, toda a nossa atitude positiva, tudo isso vai nos levar para o lugar errado. A questão, então, não é mudar o comportamento em si, mas corrigir o mapa. E para mostrar o poder disso, o Covey conta uma história que é, uau, marcante. Imagina a cena, um domingo de manhã, metrô tranquilo. De repente, entra um homem com os filhos, e as crianças começam a gritar, a correr, a incomodar todo mundo. A irritação no vagão era palpável. O Covey, já perdendo a paciência, foi falar com o pai, pedindo para ele dar um jeito nas crianças. E o pai, com o olhar totalmente perdido, responde: "Ah, sim, nós acabamos de sair do hospital. A mãe deles morreu faz uma hora. Eu não sei o que pensar e acho que eles também não sabem como lidar com isso." Naquele exato segundo, tudo mudou. A irritação do Covey virou uma onda de compaixão. A situação era a mesma, mas o mapa mental dele foi corrigido na hora. Isso é uma mudança de paradigma. Ok, agora que a gente entendeu a importância de ter os mapas certos, precisamos conhecer duas leis, dois alicerces que governam a eficácia. É em cima deles que todos os 7 hábitos são construídos. O primeiro alicerce é o equilíbrio PBXC, que ele explica com a fábula da galinha dos ovos de ouro. A eficácia de verdade não está só na produção, os ovos de ouro, mas também em manter a capacidade de produção, a galinha. Se a gente focar só nos resultados e esquecer de cuidar da fonte, seja a nossa saúde, nossos relacionamentos, nossos equipamentos, logo logo não vai ter mais resultado nenhum. A verdadeira eficácia é cuidar tanto da galinha quanto dos ovos. É esse equilíbrio que garante o sucesso a longo prazo. O segundo alicerce é o que ele chama de Continuum da Maturidade. É bem simples. A gente nasce dependente de todo mundo. O primeiro grande objetivo é se tornar independente, ser capaz de se virar. Só que o nível mais alto de maturidade, a grande virada de chave, não é a independência, é a interdependência. É a percepção de que juntos a gente consegue resultados muito, mas muito maiores. Os 7 hábitos são, na verdade, a jornada por esse caminho. E essa jornada começa de dentro para fora. Os 3 primeiros hábitos são sobre autodomínio. Eles nos levam da dependência para a independência, construindo a base do nosso caráter. É a chamada vitória particular. O hábito 1 é ser proativo. Pensa assim, pessoas reativas são como um termômetro, só refletem a temperatura do ambiente. Se o dia está bom, elas ficam bem. Se chove, ficam mal. Já as pessoas proativas são como um termostato. Elas definem o próprio clima interior, guiadas por seus valores. Elas não apenas reagem, elas têm a habilidade de responder, ou seja, elas são responsáveis. O hábito 2 é: comece com um objetivo em mente. A base dele é um princípio muito poderoso. Tudo é criado 2 vezes. Primeiro vem a criação mental, a planta de uma casa. Depois, a criação física, a casa sendo construída.
O ponto é, se a gente não definir conscientemente qual é o nosso projeto de vida, pode ter certeza que outras pessoas e as circunstâncias vão fazer isso por nós. É por isso que o Covey nos desafia a criar uma declaração de missão pessoal, como se fosse uma bússola para guiar todas as nossas decisões. E isso nos leva direto para o hábito 3. Primeiro, o mais importante. É aqui que a proatividade e a nossa missão pessoal viram ação. Se a gente olhar para essa matriz de gerenciamento do tempo, a maioria das pessoas vive apagando incêndios no quadrante 1, que são as crises, e se distraindo nos quadrantes 3 e 4, com interrupções e coisas inúteis. Mas as pessoas altamente eficazes, elas vivem no quadrante 2. Elas focam no que é importante, mas ainda não é urgente. Planejar, se exercitar, aprender algo novo, fortalecer relacionamentos. É nesse quadrante que a gente previne as crises e constrói uma vida de qualidade. Muito bem. Uma vez que a gente alcança a independência, com a vitória particular, aí sim estamos prontos para o próximo nível, a vitória pública. Estes próximos hábitos são sobre construir relacionamentos eficazes e nos levar para a interdependência. O hábito 4 nos convida a pensar ganha-ganha. E isso não é só uma tática de negociação, viu? É uma filosofia de vida. Muita gente opera na lógica do ganha-perde. Para eu ganhar, alguém tem que perder. A mentalidade ganha-ganha diz o contrário. Tem o suficiente para todo mundo. O sucesso não é um bolo com fatias contadas. É buscar o benefício mútuo, porque qualquer resultado que não seja bom para os dois lados a longo prazo vai acabar enfraquecendo o relacionamento. O hábito 5 talvez seja o mais difícil de todos. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. A maioria de nós não escuta para entender, a gente escuta para responder. A gente já está ali, preparando a nossa réplica. O Covey nos desafia a ser como um bom médico, diagnosticar antes de receitar qualquer coisa. A gente precisa praticar a escuta empática, que é ouvir com a intenção genuína de entender o ponto de vista da outra pessoa. Só depois disso é que a gente pode apresentar as nossas próprias ideias de um jeito eficaz. O hábito 6, sinergia, é o resultado de todos os hábitos anteriores juntos. Sinergia é aquele momento mágico em que o resultado da cooperação é muito maior do que a soma das partes. É quando 1 mais 1 pode dar 8, 16 ou até 1.600. E isso só acontece quando a gente valoriza as diferenças de opinião, de experiência, de perspectiva e usa essa diversidade para criar soluções que ninguém teria pensado sozinho. E agora, a gente chega no hábito que alimenta todos os outros. Não pense nele como o último passo, mas como o motor que mantém a jornada toda funcionando, sabe? O hábito 7 é afine o instrumento, ou como ele também chama, afiar o serrote. Pensa num lenhador que passa o dia inteiro serrando, sem parar para afiar a lâmina. O esforço dele vai ficando cada vez menos produtivo. Com a gente, é a mesma coisa. Precisamos renovar nossas energias nas 4 dimensões da vida: a física, a espiritual, a mental e a social/emocional. Isso não é tempo perdido. É o que torna todo o resto possível. Então, a grande mensagem é esta. A abordagem dos 7 hábitos é de dentro para fora. A mudança que dura não vem de consertar atitudes e comportamentos na superfície. Ela vem de um trabalho profundo nas raízes, nos nossos paradigmas, no nosso caráter, nos nossos motivos. As vitórias particulares vêm sempre antes das vitórias públicas. Para a gente fechar, um número. 30. O que será que ele significa? O Covey nos deixa com um desafio muito poderoso. Por 30 dias, o convite é para a gente focar exclusivamente naquilo que a gente pode controlar, o nosso círculo de influência. Em vez de se preocupar com a fraqueza dos outros, trabalhe em si. Faça pequenas promessas e cumpra. Seja um modelo, não um juiz. Seja a solução, não parte do problema. Fica o convite para aceitar esse desafio e observar a transformação. Afinal, a jornada para dominar a própria vida começa sempre com um primeiro passo proativo.